acompanham o programa O Desvelar de Deus, aqui no canal O Tabernáculo do Senhor Sorocaba SP. Sejam todos bem-vindos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fechemos nossos olhos. Bom Pai Celestial, fala conosco durante a programação de hoje. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica e aceita-nos na Tua presença. Derrama sobre todos nós, sobre mim e sobre todos aqueles que acompanharão a programação. Derrama sobre nós a Tua unção divina, o Teu amor divino, no nome de Jesus Cristo. Vivifica a Tua palavra em nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, o versículo 10 e versículo 11. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito bem. É muito importante saber de tudo isto. Primeiramente, sabemos que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. O versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos observar, é bom que todos observem que em cada carta que foi escrita, respectivamente para as 7 igrejas da Ásia Menor, sempre tem uma promessa para o vencedor. Aqui, por exemplo, na segunda era, a era de Esmirna, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É promessa também. Muito bem, nós vamos ganhar tempo. Eu talvez tenha que saltar alguns pontos que não seria relacionado à era de Esmirna, e nós vamos direto aqui ao pensamento. Eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás? Neste mesmo versículo, sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. Para onde então vão as pessoas? Eles adoram nas casas, velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas de Roma. Estas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no espírito. Eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus, embora isto seja subentendido. Porém, eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser maltratado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade, até pelo incêndio de Roma. Em países comunistas, o pequeno rebanho
embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fazem o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim, para que possam ser fisicamente destruídos. Aqui a referência do povo perseguido é sempre o pequeno rebanho. Por isso você já viu, talvez, ou talvez já ouviu, a expressão, não temais ao pequeno rebanho. O rebanho de Cristo é o menor, tanto é que no capítulo 7 de São Mateus está escrito, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então sempre é um pequeno rebanho, é um aqui, outro ali, outro acolá. A razão disto ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios, o pequeno rebanho. E, embora os justos não pretendam fazer qualquer dano aos ímpios, mas queiram somente fazer o bem, é bom você observar tudo isto aqui. Embora os justos não pretendam fazer qualquer dano aos ímpios, mas queiram somente fazer o bem, invariavelmente descobrem que são enredados como foi João Batista com Herodes. Porque João não queria causar dano a Herodes nem a sua esposa, a não ser salvá-los da ira de Deus. Isto não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disto, João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destituído de consciência que retribuiria o mal àqueles que lhe fizesse o bem. Sim, a tal força é Satanás. A força sinistra é Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte. Você pode ver isto a partir do versículo 8, 9, você vai vendo estas referências. Por isso chegamos no versículo 10 e versículo 11 para falar sobre ser fiel até a morte. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Isto na era da igreja de Esmirna. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí vem o conselho. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você não quer ganhar a coroa da vida? Precisa ser fiel. E não somente por um pouco de tempo. Não. Tem que ser fiel até a morte. Não até quando a morte se aproxima, mas até a morte. Seja qual for o tipo de morte que você deva sofrer, mas ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, não é por acaso. Você está me ouvindo, meu amado? Irmãos amados e amigos amados, companheiros do programa O Desvelar de Deus. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, ou seja, não tenhas medo, não tenhas temor, não temas, a mesma coisa. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Não temas, não é por acaso. Não temas, ó pequeno rebanho. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve, não. Está vindo tribulação. Ele não diz assim diretamente. Está vindo tribulação.
seria rude, seria... Não, ele diz, ele não diz está vindo tribulação. Isso assustaria a gente, porém, como uma mãe que está para apagar a luz, diz gentilmente a seu filho para que não se assuste. Agora, não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro, a mamãe falando com o filhinho. Não tenhas medo do que o homem ou do que ele vos possa fazer. Não tenhais medo do homem, observem bem, a mamãe diz para o seu filhinho, gentilmente. Veja, ela diz, é como uma mãe que está para apagar a luz, ela diz gentilmente a seu filho, para que não se assuste. Agora, não tenhas medo, diz a mamãe, pois a luz se apagará e ficará escuro, mas lembra-te de que eu estou aqui contigo, meu filhinho querido. Mamãe não vai sair daqui. Vou apagar a luz, vai ficar escuro, mas mamãe não vai te abandonar, viu, filhinho? Assim ele diz, não tenhais medo do homem ou do que ele vos possa fazer. Eu estou convosco. A promessa que Jesus fez é, estarei convosco e em vós todo o tempo até a consumação dos séculos. Não importa os pedaços difíceis e terríveis que tenhamos de passar. Não importa se tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Então ele está sempre presente e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão. Nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores, é a promessa da palavra de Deus. Vós sois mais do que vencedores. Jesus Cristo nunca nos enganou. Jesus Cristo nunca enganou os seus escolhidos, seus filhos, os membros da sua igreja, o seu pequeno rebanho. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Você sabe o que é que causa aflição? Tudo que perturba, tudo que prejudica, tudo que é uma ameaça, realmente é uma aflição. Se você está doente, se você está em problemas, se você tem uma dívida e não pode pagar, uma conta de luz, uma conta de água e não pode pagar, se você precisa comprar um medicamento e não tem condições, olha, tudo aquilo que vem te perturbar, que vem te ferir, realmente é uma tribulação. São aflições, você fica aflito. Mas veja, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Nós temos a promessa de sermos vencedores. Por isso ele disse, não temais, ó pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar-vos o reino. Só que nós passamos, às vezes, por lugares terríveis, tenebrosos, pelo vale da sombra da morte. Mas temos a promessa, nós somos mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu em Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. Vamos ver o que é que ele escreveu para os romanos, nesta referência, Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. Ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Isto é quando você tem uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Cristo. Oh, mas eu preciso ter duas experiências, uma com Deus e outra com Cristo? Não, Cristo e Deus é a mesma coisa. Entenda, por favor, não queira você se confundir. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo deu algumas coisas que poderia ser uma ameaça, poderia nos separar, mas ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É por aquele que nos amou que somos mais do que vencedores. Então, o que seria uma ameaça? O que poderia te desanimar? O que poderia bloquear o teu caminho? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isto é correto, é uma coisa que você tem que observar. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer encontrar o amor de Deus? De acordo com esta referência, você fica sabendo o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus está o amor de Deus. Em Cristo Jesus está a cura divina. Em Cristo Jesus está a libertação total. Em Cristo Jesus está a resolução dos nossos problemas. Ele é quem dá o novo nascimento. Ele é quem dá o batismo com o Espírito Santo. Então, todas as bênçãos das quais temos necessidades, elas encontram-se em Cristo Jesus. O próprio amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, não devemos temer. Seu amor lança fora todo temor. João disse: quem ama não tem medo ou temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo ou o temor. Temor, medo, a mesma coisa. O temor e o medo. E João disse: quem tem amor não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor domina o medo. Aliás, o amor domina quaisquer circunstâncias. O amor domina qualquer situação. Pode acontecer o que acontecer. Veja o amor de Deus vencendo os leões famintos na cova dos leões. Quando Daniel foi condenado à cova dos leões. Veja o amor de Deus dando vitória para os 3 jovens hebreus ali na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida, na Babilônia. E em qualquer situação você vê que Deus intervém. E Deus é cheio de amor. Deus vela pelos seus. Deus vela por mim. Deus vela por ti. Deus vela por cada pessoa que realmente toma a sua palavra em primeiro lugar. Então, não devemos temer. Seu amor lança fora todo o temor. Agora note o que ele diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Você vai ver que isto aconteceu realmente na era de Tiatira. Repito, ratificando, não Tiatira, Esmirna. A segunda era da igreja, porque a primeira foi Éfeso, a segunda Esmirna. E foi exatamente nesta segunda carta que foi falado que o diabo lançaria alguns na prisão e teria uma tribulação de 10 dias. E é bom que você saiba que aqueles 10 dias apontavam para 10 anos. Foram realmente 10 anos de sofrimento, de amargura. Observem, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isto naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, gostavam de teatros, gostavam de festas, gostavam de se divertir enquanto os cristãos eram sacrificados.
Sim, você vai observar na era das trevas, na era de Tiatira aconteceu muito disto. Foi 914 anos de era de Tiatira. Agora eu falei Tiatira mesmo, a era das trevas. Então foi 900 e tantos anos de sofrimento. Mas veja aqui, o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejais tentados. Naquela época, os judeus estavam fazendo isso. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público para ganhar votos, para ganhar prestígios, os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, lançaram aos milhares os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que tem o diabo a ver com isto? Por que culpá-lo? Por que culpar o diabo? Ah, sim, mas é o diabo, é o ódio do diabo por detrás de tudo isso. Sim, ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia Deus. A perseguição do povo de Deus está a explicação aí. O diabo odeia a Deus. E como ele não pode vencer a Deus, ele se lança contra o povo de Deus. É a mesma coisa de alguém querendo vingar de um homem, de um pai, de uma mãe, se lança contra um filho, se lança contra a família. Então existem estas maneiras, estas vinganças. E o diabo, não podendo vencer a Deus, ele se lança contra os fiéis de Deus, contra os cristãos. Veja, é o diabo, é o ódio do diabo por detrás de tudo isto. Ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto o seu coração é o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás está por trás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da sinagoga de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes nas eras negras, isso está registrado, viu? Isso tem registros quando se fala nas eras negras. Vamos pensar na era de Tiatira, quando a igreja tomou controle da situação, quando a igreja casou com o Estado, passou a perseguir e tinha o apoio da lei, matou milhões e milhões. Isto é verdade. Nós sabemos que tem registro disto. Matou multidões de crentes nas eras negras, sim, e em todas as eras. Então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, acha que não poderia ser, é um paradoxo, na verdade. Parece até que não é verdade a igreja perseguir os fiéis de Deus, mas isto sempre aconteceu. Está acontecendo hoje e vai acontecer enquanto os fiéis estiverem aqui na terra. Esse fechamento das igrejas, de um modo geral aí, você está pensando que não tem religião detrás disso aí? Você está pensando que não tem um poder religioso detrás disso aí? É política misturado com religião, ou vice-versa, religião misturado com política. Isto é uma coisa clara, isto sempre aconteceu, está acontecendo. Há muita mentira. Há muitas mentiras, há muitos enganos, há muitas falcatruas, mas aí está o poder religioso e o poder político misturados, sempre perseguindo os fiéis de Deus. E eu pergunto, o que está de trás destas perseguições? Aqueles que estão perseguindo e maltratando o povo de Deus? Você diria, mas o diabo não tem culpa? Sim, o diabo está detrás destas coisas. É o diabo que está manobrando tudo isto. O diabo domina a política. O diabo domina o sistema religioso. Por isso você vê essa vergonha.
ver esse sistema cheio de falcatrua, é vergonhoso. Você pode ver a confusão, a bagunça que tem, não somente no mundo pagão, no mundo político, no mundo religioso, tem tantas coisas fora de ordem. Mas quem leva sempre a pior é o pequeno rebanho, é os fiéis de Deus. Por isso eu coloquei o tema nesta noite: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, observa bem, é uma coisa muito importante para se observar. Sim, eles são do diabo e pertencem a Satanás. Eles são do diabo e pertencem a Satanás também. Se você pensa que isso é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. Apocalipse 13 vai se cumprir. Espere até que isso se cumpra. Espere até que a imagem da besta seja erigida. Espere até que o Concílio Mundial de Igreja tome o total controle, o total domínio. Você vai ver se realmente a religião não estava entrincheirada, esperando um momento oportuno para realmente perseguir novamente os filhos de Deus. Espere até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América estão nesse capítulo. Sabia disso, meu irmão? Sabia disto, minha irmã? Sabia disto, amigos que estão me ouvindo e aqueles que acompanharão depois? Os Estados Unidos da América do Norte está no capítulo 13 de Apocalipse. Ele é a besta que levanta da terra, vai construir a imagem da besta que levantou dos mares, das águas. Das águas, águas fala de multidões de gentes, nações e multidões. Agora, a besta do capítulo 13 é realmente os Estados Unidos da América do Norte. É representado por um animal semelhante a um cordeiro, com chifres como de cordeiro. É igual de cordeiro, mas não é cordeiro, porque ali nos Estados Unidos da América do Norte tem lá o búfalo. O búfalo tem chifres semelhante ao chifre de cordeiro. Então, observa bem que tudo encaixa perfeitamente, mas como que se pode provar que os Estados Unidos da América do Norte está ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse? É simples. Observa quando começou ali a nação, no começo dos Estados Unidos. Veja, o próprio número 13 é um símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias. A nação dos Estados Unidos da América do Norte começou com 13 colônias. Sua bandeira tem 13 estrelas, tem também 13 listras. E ali está o seu destino no capítulo 13 do Apocalipse. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta. Nesta imagem, que é encontrada neste capítulo 13, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Niceia, a imagem surgirá do Concílio Mundial de Igrejas. A besta, a primeira besta começou no Concílio de Niceias. No Concílio de Niceia, observem bem, Niceia, a besta, primeira besta, começou no Concílio de Niceia no ano 325 depois de Cristo. Agora, esta imagem do capítulo 13 de Apocalipse surgirá, aparecerá, sabe de onde? Do Concílio Mundial de Igrejas, com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus.
vai realmente dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus, vinha, igreja, o pequeno rebanho. Então, na verdade, o sistema religioso ainda vai se levantar para perseguir os fiéis. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, será um desempenho repetido de toda astúcia e crueldade diabólica. O mesmo poder que exerceu a primeira besta, esta segunda besta, estes Estados Unidos que vai construir a imagem da besta, é eles que estão detrás de tudo isto, desta confederação de igrejas, deste concílio mundial de igrejas, assim como a primeira besta surgiu do concílio de Niceia, então esta besta agora do Apocalipse 13 surgirá do concílio ecumênico, da confederação de igreja que está em processo até agora, mas chegará a ter o domínio, chegará a ter o controle absoluto. Não pensa você que este concílio ecumênico, que esse concílio de igrejas, que esta confederação de igrejas, esta união de igrejas aí, misturando tudo, todas as denominações serão misturadas juntos como uma colcha de retalho. E Roma está na cabeça. Você não pensa que isto não vai acontecer? Isto é assim, diz o Senhor, isto vai acontecer. E aqueles que não se aderirem à besta e à sua imagem, eles serão proibidos até de comprar e de vender, serão proibidos de adorar, as igrejas serão fechadas e assim por diante. Preste bem atenção nisto, pessoas que estão me ouvindo. Será um desempenho repetido de toda astúcia e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem. Quem são eles? Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o façam, e eles o farão mesmo, vai fazer mesmo. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o façam, eles o farão mesmo, e tudo no nome de Deus e da religião. Eles perseguem os cristãos, persegue os humildes, persegue os eleitos, e eles vão perseguir mesmo. Tem que ser assim. É uma repetição da manifestação diabólica, é uma repetição da manifestação do ódio de Satanás. Então você vai observar, eles vão fazer isto mesmo, e farão tudo em nome de Deus e da religião, mas eles mentem, eles não são de Deus, são de seu pai o diabo. Se estão perseguindo, se estão matando, onde já se viu isto? Eleito não persegue eleito, eleito não causa dano para eleitos. Quem persegue eleitos são os reprovados, quem causa dano aos eleitos são os reprovados, só que eles vêm em nome da religião, vêm em nome da palavra de Deus, vêm em nome da religião. Eles matam, eles perseguem em nome de Deus, cuidam estar fazendo um serviço para Deus, eles usam a religião para isto, usam o nome de Deus para isto, pensando que Deus está apoiando isto. É perseguição em massa. Isto já aconteceu, já houve uma perseguição em massa, e agora será uma repetição. E é o diabo novamente, detrás da religião, a igreja casada com o Estado, é religião misturada com política, vai ser isto de novo. Já aconteceu e vai acontecer de novo. Eles mentem que são cristãos, eles mentem que são a verdadeira igreja, mas se estão perseguindo, se estão matando. Deus não faz isso, cristãos não faz isto, eleitos não faz isto de jeito nenhum.
eles mentem, eles não são de Deus, são de seu pai o diabo. Eles, por meio de suas obras, contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Eles, em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da verdade, eles, por meio de suas obras, contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais, se mostram mais, sabe, a todos que são do diabo. Eles se mostram mais, eles se revelam mais a todo mundo que são do diabo, sim. Eles são a falsa vinha, sim. A vinha mata. A vinha que mata, a falsa vinha que mata, seu ódio prova que eles são. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. Então, gente, é chocante, é um absurdo, não poderia ser, mas são realmente os religiosos. É o diabo de trás deste sistema religioso, é o diabo de trás do sistema político. E é uma mistura, tem tudo aí misturado, é religião, política, mundanismo, mas o diabo está usando todas as estratagemas para perseguir e matar os fiéis de Deus, para matar o pequeno rebanho. Ele já fez isso na era das trevas, ele perseguiu, já matou, já destruiu, ele já fez isto. Ele parou um pouco porque viu que não adiantava, ele matava meia dúzia, 10, 12 se convertiam, matava de novo mais meia dúzia, 10, 12 se convertiam, em ver a bravura dos cristãos, ao ver a fidelidade dos cristãos, morrerem em plena arena, sendo queimados, sendo comidos por bestas feras nas arenas, no Coliseu de Roma. Mas eles morriam com bravura, com rosto alegre, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que estavam na plateia, aqueles que estavam nas arquibancadas assistindo aquilo, desciam dali pensando, estes homens têm algo diferente, eles não temem a morte, eles morrem cantando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, e procuravam os apóstolos, e eles eram batizados também, eles se tornavam cristãos também, e o diabo viu que não era lucro ele matar os cristãos, ele matava uma quantia, outra quantia maior se convertia, por isso ele deu uma freada, ele parou um pouco, mas ele apenas está entrincheirado. Vai chegar o momento que ele vai se manifestar novamente, e é do mesmo jeito, é a mesma metodologia que ele usa a Bíblia, ele usa a religião, ele mata em nome de Jesus, ele mata em nome da verdade, mata em nome da religião. Isto vai repetir-se, esse ódio de Satanás, esta crueldade de Satanás vai manifestar-se de novo. Por isso eu te aconselho, como Cristo disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, meu Deus e meu Pai celestial, que coisa maravilhosa! Eles serão lançados na prisão. Sim, eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. Isto teria que acontecer. Isto aconteceu, está acontecendo e pode acontecer de novo. Eles serão lançados na prisão, sim. Eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião, em nome da decência e em nome da inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isto me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre oração. William Marion Branham falando da Suprema Corte,
falando do seu próprio país, dos Estados Unidos da América do Norte, ele disse: isto me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por detrás disto? Satanás está. É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Não deixar orar nas escolas, não deixar ter a leitura da Bíblia na escola, isso é o diabo. É o diabo de trás do povo agindo desta maneira. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia. E com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus. Você ouviu bem? Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou, soltou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos. É a tribulação de 10 dias. Os 10 dias de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, verso 10, face B. Então foi os 10 dias de Apocalipse capítulo 2, verso 10, de 302 a 312. Foi esse tempo, 302 a 312 depois de Cristo, foi quando este imperador cruel, chamado Diocleciano, foi ele que realmente fez isto, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história, durou 10 anos. Os 10 dias de Apocalipse. Preste atenção nisto. Preste atenção nisto. Foi para fechar a era de Esmirna que isto aconteceu. Foi no ano de 302 a 312, cumprindo Apocalipse 2, verso 10. Aí vem o conselho para você que está me ouvindo. Nós vamos encerrar com isto aqui, com este assunto aqui. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, até se aproximar da morte, mas até na morte. Ser fiel até a morte é ser fiel até na morte. Você vai morrer, você vai ser fuzilado, você vai ser pregado na cruz, você vai ser envenenado, seja lá o que for, você vai ser lançado na cova dos leões famintos, você vai ser lançado na fornalha ardente. Ser fiel até a morte, ser fiel até na morte. Você pode ter que selar o seu testemunho com seu sangue. Ainda hoje pode acontecer isto. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, se milhões, têm morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé, como Antipas, o fiel mártir. Sim, eles não tiveram estima por suas vidas, os cristãos não tiveram. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente, pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Você pode pensar, não é fácil ser um mártir, morrer por causa do Evangelho, morrer por causa do nome de Jesus. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir, morrer pela causa de Cristo. Mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus hoje é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. Não importa as lutas, os problemas. Agora veja
uma recompensa importante, e dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo de água fria, dado no nome do Senhor, deixará de receber recompensa. Quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como mártir pelo nome do Senhor Jesus. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida. 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era observem bem, a coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliveira, mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Coroa de realeza. Realeza é rei, realeza é rainha, coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram, a outra é para aqueles que deram. Sim, ambas são incorruptíveis. Sim, elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena, preste atenção, os vencedores da corrida terrena, conforme 1 Coríntios 9, 24, os vencedores da corrida terrena da vida, breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. Então, os vencedores das corridas olímpicas, os vencedores da corrida terrena da vida, breve, logo perderão a alegria dos aplausos da torcida, dos aplausos da plateia. Os vencedores da corrida terrena da vida, breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá, mas aqueles que dão suas vidas para Deus, sacrificam suas vidas pela causa do Evangelho, sacrificam suas vidas pela causa de Cristo, aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue, como sacrifício supremo de suas vidas, para estes será dada a coroa da vida. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e no reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, é o que está prometido aqui no capítulo 2, verso 10, face B do versículo 10. Veja, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vale a pena ou não vale a pena ser fiel até na morte? Você vai ter a coroa da vida e você não vai sofrer, não vai receber o dano da segunda morte. Não. E a segunda morte é a morte do espírito, morte da alma, é lago de fogo. A primeira morte é a morte do corpo físico. A segunda morte vai acabar tudo, espírito e alma, no lago de fogo. Então vale a pena você sofrer um pouco de tempo aqui na terra, dedicar a sua vida para Cristo, dedicar a sua vida para Deus, dedicar a sua vida para a mensagem do dia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Deus te abençoe. Até as próximas programações, no nome de Jesus Cristo. Amém.
ti entrego tudo, Senhor, te darei. Resoluto, mas submisso, sempre